Olá, você já precisou realizar uma análise estatística de um delineamento inteiramente ao acaso, ou seja, indique? Fiquem comigo que neste vídeo vou explicar como fazer uma análise de variância delineamento indique ao acaso utilizando o software Gênesis. Primeiro ponto aqui é fazer a trilha de dados, Trilha de dados. E aí você vai identificar exatamente onde é que está o seu conjunto, ou seja, onde você vai salvar os seus dados, onde você está salvando os seus dados. No primeiro comentário, colocarei para vocês o link de um vídeo de como fazer a instalação do software Gênesis. No segundo comentário, colocarei o link de como faz a trilha de dados, que é exatamente o utilitário, trilha de dados, onde eu mostrei para vocês. Tá? Então, no segundo comentário, colocarei o link deste vídeo. Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente precisa é ir ao Excel. No Excel, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados que está em Excel e passar para onde? Fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V no bloco de nota. Então, vamos lá. Vamos entender o que é essa planilha. Nessa primeira planilha aqui são os tratamentos. Eu coloquei como cultivar. Eu poderia chamar de tratamentos. Tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4. Aqui são 4 cultivares de banana prata. Poderia ser uma liga de concreto, Poderia ser, ou melhor, um traço de concreto, Poderia ser diferentes níveis de adubações, enfim, poderia ser qualquer outro tipo de tratamento. Na segunda coluna, nós temos o quê? Repetições. Nós temos, então, as repetições, que eu poderia chamar de repetições. Neste caso, se fosse em blocos ao acaso, eu chamaria em bloco. Qual a diferença entre blocos e inteiramente ao acaso? Em bloco, há uma restrição na área, onde dentro daquela área você põe todos os tratamentos. Repetição 1. Uma segunda restrição, repetição 2, e assim por diante. O DIC não. O DIC ele pode ser feito em toda a área. Tá? O DIC, o mais indicado para ele é quando você trabalha com condições ambientais controladas. Tá? E aqui nós temos, que neste caso é uma condição de laboratório, que foi aferido o Brix, o grau Brix, e o pH dessas cultivares de banana. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu devo fazer é, observe que eu tenho aqui cultivar 1, cultivar 2, cultivar 3 e cultivar 4, sendo aqui as repetições de 1 a 7. Já está na ordem correta. E se não estiver na ordem, como que eu faço? Seleciono todos esses valores, venho aqui em dados, classificar, aí eu vou colocar aqui, primeiro, tratamentos, que eu estou chamando de cultivar, e segundo, repetições, e dou um OK. Tá? Do menor número para o maior, ele vai, então, fazer esta classificação. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos copiar somente os dados, não copiamos os títulos, ou seja, nem a primeira linha eu não copio, que são os títulos, que é a cultivar, repetições, Brix e pH. Dou um Ctrl+C e venho aqui no blocos de nota e faço um Ctrl+V. Retiro apenas essa última linha, retiro a última linha e coloco ela onde? Retiro a última linha e salvo o arquivo na pasta que eu marquei lá na minha trilha de dados, sendo onde o local que o programa vai puxar. Tá? Então, vamos lá. Salvar como. Está aqui. Então, vamos colocar aqui dados. Dados. Vamos lá. Salvamos. Então, vamos fechar essa página, essa pasta. Posso fechar aqui o Excel também. Vou colocar aqui para salvar os dados. Estamos aqui, então, no Gênesis. Primeiro passo agora é o quê? Entrar em estatística experimental, análise de variância e inteiramente ao acaso. Clico em inteiramente ao acaso.
observa que na hora que eu vier exatamente nessa setinha para baixo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter exatamente esses dados aqui, que é de estatística, né? Estatística de onde ele está puxando. Vamos aqui, então. Declaração de parâmetros. Declaração de parâmetros. Está aqui, número de variáveis. 0. Não, são duas variáveis aqui. Então, vai dar tudo 0 para vocês. Mas são duas variáveis. Quais são as variáveis? Brix e pH. Então, duas variáveis. Aqui fala o número de genótipos. Na verdade, ali eu chamo de número de tratamentos. Eu chamei agora de cultivar, mas pode ser os meus tratamentos. Genótipo, tratamentos. Por que ele fala em genótipo? Porque esse software foi desenvolvido, né, para fazer análise estatística, mas a princípio era pensando mais em genética. Por isso que traz essa nomenclatura de genótipo. Mas se eu colocar aqui o número de tratamentos aqui, vai dar perfeitamente, que são 4 tratamentos. Número de testemunha, 0. Aqui seria se eu tivesse uma testemunha adicional. Tá? Então, aqui está ok. Eu posso retornar, mas vamos aqui ler dados. Clique em ler dados, veio exatamente o que nós fizemos. Ou seja, tratamento, que são os nossos cultivares, repetições e as variáveis aqui de grau Brix e pH. Vamos voltar. Voltou. O que a gente vai fazer aqui? Basta eu clicar em a nova análise de variância. Vai vir perguntando, existe dados perdidos? Ou seja, eu estou trabalhando com um experimento onde houve perda de dados? Se houve, ele tem que colocar no local daquele dado um valor -9, que foi um valor que ele foi programado, que quando tiver -9 é para calcular o dado de uma parcela perdida. Tá? Se sim, ou seja, se você tem esse dado de parcela perdida, você coloca 1. Se não tem, é 0. No nosso caso, não tem, então é 0. Ok? Então, vem a análise de variância. Então, nós temos aqui a nossa análise de variância para a variável 1, que é grau Brix. Tá? Grau Brix. Nós temos o quê? O grau de liberdade, a fonte de variação, que são tratamentos, 3 tratamentos. Por quê? Grau de liberdade, 3. São 4 tratamentos, -1, 3. Grau de liberdade do resíduo, grau de liberdade total, que são aí os números de repetições vezes o número de tratamento, que vai dar 28 menos 1, 27. 27 menos 3, 24, que é o total do resíduo. Aí nós temos aqui embaixo média geral, que é 17,66, ou seja, o grau Brix foi, a média geral dele foi 17,67, né? Desculpa, 66. O coeficiente de variação, ou seja, o quanto que está variando o nosso experimento. Em suma, diz o quê? Sobre a qualidade experimental. Qual foi o nosso coeficiente de variação? Foi de 3,87. Então, foi de 3,87. E nós tivemos, então, a soma de quadrado e o quadrado médio. A soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade, nós temos quem? O quadrado médio. Tá? E aí nós temos o quadrado médio de tratamentos e o quadrado médio de resíduo. O quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio de resíduo tem o valor de F. E nós temos aqui a probabilidade, deu 0, com 2 asteriscos. Quer dizer o quê? Foi significativo a 1% de probabilidade. Isso quer dizer que há 99% de certeza de que há pelo menos um tratamento, ou seja, um dos 4, difere dos demais. Aí traz aqui também algumas informações que são informações genéticas, como variância fenotípica, variância ambiental, variância genética, heredabilidade. Então, essas são as informações genéticas. Depois você desce, você tem a segunda variável. Mesma coisa que nós vimos anteriormente. A nossa probabilidade aqui foi de 0, ou seja, foi significativo também. Pelo menos um dos 4 difere dos demais para pH. Depois nós tivemos aqui as médias e também o coeficiente de variação.
E para embaixo, depois conforme a gente vai descendo, nós temos o quê? As covariâncias fenotípicas, covariâncias genotípicas e assim por diante. E embaixo de tudo nós temos as médias das variáveis. Há necessidade de copiar essas médias? Não. Por quê? O software vai copiar para você, vai salvar um arquivo com médias. Então vamos sair. Sair. Quando a gente sai, aí vem, você vai querer que salve as variâncias e covariâncias? Olha, se você tiver que fazer alguma questão genética, alguma análise genética, que seja necessário de variância fenotípica e variância genotípica, marque. Mas aqui eu vou pedir para vocês, dentro de uma análise de estatística simples, o quê? As variâncias residuais. Quem são as suas variâncias residuais? Os quadrados médios do resíduo, que você irá utilizar onde? No teste de média. Seja ele Tukey, Scott-North, seja ele qual for. Tá? As correlações, se forem importantes para você, sim. Caso contrário, não. Tá? E as médias e variâncias? Aqui, ó, média dos xenótipos inclui o número de repetições. Média de genótipos não inclui o número de repetições. Essa aqui vem com todos os números de repetições. Tá? É a variância dentro dos genótipos. Normalmente a gente marca essa informação aqui, que é exatamente as médias que a gente vai utilizar para fazer um teste de média, utilizando o Tukey ou Scott-North, ou Duck, enfim. Vamos lá. Marco residuais e as médias genotípicas. Processa. Médias genotípicas inclui o número de repetições, ou seja, tem testemunha, médias genotípicas, que não inclui o número de repetições, inclui testemunha? Se incluir testemunha, 1. Se não incluir, 0. No nosso caso, não inclui. Então, 0. Ok. Aqui a gente já voltou na primeira página. Aqui a gente pode sair que a nossa análise de variância está feita. Então, vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, observe que na pasta que a gente montou, então temos aqui, ó, dados, e temos aqui também, ó, dados CRE. Esses dados CRE são os dados exatamente de quem? Do quadrado médio do resíduo. Então, nós temos aqui os dados do quadrado médio do resíduo. Depois, dados médios. Nós temos aqui as médias das duas variáveis, né? BRICS, a primeira, pH, a segunda, para as 4 cultivares. Então, nós temos aqui as cultivar 1, cultivar 2, cultivar 3, cultivar 4. Então, média para as 4 cultivares ali. Tá? E aqui embaixo, nós temos aqui a saída. Essa saída, quando eu fizer uma próxima análise de variância, ela vai o quê? Sair com um outro nome. Então, ela vai sair com esse mesmo nome de saída, esse é um arquivo temporário, e eu vou perder esses dados. Eu posso entrar e salvar esses dados de uma forma diferente, ou apenas vir aqui, dar um F2 e colocar aqui a nova, no meu caso, a nova dica. Tá? A nova dica. Então, vamos clicar aqui e ver o que tem dentro dessa a nova dica. Então, vou colocar aqui o Windows padrão. Então, o primeiro passo que eu faço aqui, o que é? O primeiro passo é vir aqui em Layout e mudar essa orientação para paisagem. Vocês vão ver o porquê. Na hora que eu mudo essa orientação para paisagem, ela fica mais fácil. Deixa eu diminuir o zoom do Word para enxergarmos a análise de variância. Então, aqui ela está salva a sua análise de variância em um documento de Word. Depois aqui você pode editar, fazer uma tabela no Excel, enfim, você pode fazer uma tabela da forma que você achar melhor, a sua apresentação. Tá? Então, aqui nós temos, então, já a nossa análise de variância. Tá? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compreenderam aí como que funciona, né, a análise de variância em DIC, né, utilizando aí o Genes. Se você gostou, deixa um like e coloca aqui nos comentários qual seria um próximo vídeo para o canal que seria interessante para você. Até o próximo vídeo. Até mais.